Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje eu vim assim, extremamente natural, que hoje o assunto é muito sério. Não sei se vocês perceberam, mas faz um pouquinho de tempo assim que eu estou um pouco distante, né? Nunca mais eu gravei vídeo, coisa que eu gostava muito. E hoje eu vim explicar o porquê. Gente, eu e o meu esposo, a gente tá passando por uma batalha que, olha, na verdade, desde que o nosso filho nasceu, a gente sempre tá passando por essas batalhas, por conta dele ter nascido prematuro, então a gente sempre tá em questão de fazendo exame, né, porque como ele nasceu um mês antes, então esse um mês antes, pode ser que com o tempo vai fazer muita falta pra ele. Então, como vocês sabem, ele fez fisioterapia, ele tava fazendo fono, além também do tamanho dele. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Não sei se eu falei pra vocês que uma vez, e também sobre nefro também, né, que ele passava pela nefro também, que desde os 9 meses ele vinha tendo muita infecção. Então a gente tava em investigação na nefro. Mas hoje eu vou falar sobre o crescimento dele em si. Gente, uma vez, eu não lembro se eu comentei aqui com vocês, que eu liguei pedindo, né, pra marcar consulta com a nefro. E não sei, a moça entendeu que era com o... A moça entendeu que era com a endócrina e eu entendi que ela tinha marcado pra nefro. Assim, isso é coisas que não dá pra entender, sabe? Acho que foi Deus mesmo que fez isso, sabe? E aí a gente foi pra passar na nefro, só que no fim não era a nefro, era a endócrina. E aí começou a nossa batalha. A gente, primeira consulta, eu contei tudo. Além de ter o relatório com a pediatra, que a gente passa no mesmo lugar pediatra, então eles jogam o nome lá do Guilherme, já vem a ficha dele todinha, eu passo com a pediatra dele desde os 4 meses dele. Então tá tudo lá certinho. Então a gente contou todo o relato, falou que ele acordou. Ele nasceu um pouquinho antes, né? Não faz tanta diferença, mas no fim faz, sabe? Que esse mêsinho, esse mês que ele veio antes, algumas coisas pode não ter desenvolvido, sabe? Então ele sempre passou, tanto com a pediatra, com a neuro, por conta também, eu já falei pra vocês do relato quando a gente passou aqui na primeira consulta aqui no SUS, que a médica falou que ele tinha hidrocefalia. Então, pra vocês verem que a nossa batalha já não é de hoje em dia, é desde que ele nasceu. E aí a gente passou com ela, foi um amor. Eu amo ela. Um amor, sabe? Super delicada. Explica bem, sabe? E aí ela falou, né, sobre o tamanho dele. E aí começou a investigação, começamos a investigação. Primeira coisa, ela pediu o exame de sangue. Gente, eu só não vou mostrar o exame de sangue pra vocês, porque eu já entreguei para o público. Eu ainda vou chegar nessa parte, calma. Mas foi assim, foi exame de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. Tudo, gente, tudo. Primeiro ela passou esse exame e acusou lá que o corpo dele não estava produzindo tanto o hormônio. Tipo assim, era pra ele produzir muito mais e não tava produzindo. Ok. Então ela foi e passou a ressonância. Fomos lá, fizemos a ressonância. Graças a Deus não deu nada na cabecinha. Foi aí que eu aquietei mais o meu coração sobre a hidrocefalia, né? Porque mesmo que eu fui lá, fiz o exame, né? Quando a médica daqui falou. Só que pra dar pra fechar mesmo
para o meu coração realmente acalentar, sabe? Era a ressonância, porque o primeiro exame que a gente fez, como ele era bebezinho, ele tinha 5 meses, ela fez, é tipo um ultrassom na cabeça, né? Se ali, como eles são bebezinhos, isso aqui é aberto, se ali tivesse algum líquido, ela ia ver. Foi aí que deu que não tinha nada. E aí, ainda faltava isso, né? Que era fazer a ressonância, tanto nesse caso dele não ter o hormônio do crescimento, como a hidrocefalia. Então, o médico falou que ele tava perfeito, realmente não deu nada, graças a Deus. Lá não mostrou nada, nem essa parte do hormônio do crescimento, nem essa parte, né, da hidrocefalia foi aí que eu já fiquei mais, como é que fala? Mais sossegada com meu coraçãozinho, sabe? Porque sempre que a gente ia com a neuro, que era uma neuro que ele passava, ela sempre falava, não, agora não, porque ele é muito novo, não, agora não. Então, isso foi indo até durante os 3 anos dele, sabe? Até os 2 anos e... até os 3 praticamente, que a gente fez no comecinho desse ano. E aí, essa questão aí da hidrocefalia já acalentou mais o meu coração. Só que ainda estava sob investigação essa questão do crescimento dele. Porque realmente, gente, ele é muito pequenininho. E todo mundo fala, não, você não é grande, seu marido também não é grande, meu esposo não é gigante. Eu também não sou tão alta, eu sou pequenininha, a família do meu esposo também é pequena, minha família também não é lá essas coisas gigantes. Mas não é só sobre o crescimento em si. Se o corpo dele não estiver produzindo esse hormônio do crescimento, ele afeta em questão de tudo, sobre ele engordar, sobre ele dormir, sabe? Tipo assim, esse hormônio do crescimento, mesmo que ele realmente vá ficar pequeno, né, não for crescer tanto, se o hormônio do crescimento estivesse produzindo, tudo bem, ele realmente ia ser um bebê pig até ele crescer, ele ia continuar um bebê pig, que é assim que eles falam, né, um bebê pig, que é um bebê pequeno. Mas desde que na barriga, ele realmente já era pequeno, ele não era grande. Não sei se isso interfere na questão do crescimento dele, se lá na barriga, quando tava lá desenvolvendo os órgãos lá, e acabou que lá mesmo ele já não tava produzindo tanto o hormônio do crescimento, crescendo e tal. Mas assim, a minha gestação foi extremamente tranquila, só teve essa questão mesmo, né, no finalzinho ali, no começo dos 8 meses, que ele quis vir logo, gente. Ele também... Ele tinha dia que ele parecia que ia pular da barriga, sabe? Que, meu Deus do céu, parecia que ele tava fazendo um baile funk lá. Então, eu não tive questão de nada, não tive pressão, não tive nada. Então, nesse exame de sangue que a gente fez, acusou, aí a gente foi pra fazer a da cabeça, que eu acabei de falar, que eu esqueci o nome. E aí veio o exame que é do hormônio. Que exame é esse? O primeiro exame é o exame de... aplica o remédio que tem que abaixar a glicemia dele. Tem que abaixar, tem que ficar em 70. Só que no exame acusou que tinha pouca quantidade, né? Deu 5 ponto alguma coisa, né? Que é o final do exame. Porque assim, esse exame parece o de glicemia quando a gente tá grávida, sabe? Primeiro eles tiram o sangue, ele tem que ficar 8 horas em jejum, sem água, sem nada. Primeiro tira o exame dele em jejum, sem nada. Depois eles aplicam essa medicação. O bichinho chorou tanto, gente, na medicação. Primeiro eles aplicam essa medicação. Aí, se eu não me engano, 30 minutos, 60 minutos e 90 minutos, que vai tirando sangue. Só que aí eles já deixam mesma coisa de quando a gente tava grávida, sabe? Eles deixam lá pra não ficar furando toda hora, sabe? E ele, assim, ele tem muito medo de agulha em si, sabe? Então, enquanto tava lá o negocinho, ele tava tranquilo. Quando ele via a médica vindo, ele achava que ia furar de novo, sabe? Então ele ficava bem... como é que fala? Agitado, com medo, achando que ia furar. Porque querendo não furar dói, né? Mas aí, depois que tirava, ele ficou... Assim, o exame durou umas 2 horas. Então, a gente voltou lá. Tudo foi muito rápido, graças a Deus.
A gente voltou lá com ela e mostrou o resultado. Só que aí o resultado deu e não deu. Porque a glicemia dele tinha que estar em 70 e não ficou em 70, ficou em 74. Então deu um erro. Então ele passou outro remédio, ela passou outro exame, que aí é o mesmo exame, só que sendo outro tipo de remédio. Esse ele tomou. E aí tem um nome lá, gente, aqui tem uns nomes muito específicos. E a gente ficou sem os exames, né? Já vou chegar lá. E aí a gente foi lá, fez o exame, graças a Deus. Tipo assim, eu sempre fui uma mãe que se é pra resolver, eu já vou resolver agora. Eu saí de lá, eu já fui ligando, né, para o convênio, já fui falando, preciso de tal exame e tal. Aí eles passam a clínica, eu já ligo lá, já sabe, já choro. Porque é uma questão que quanto mais rápido for identificado, ele já pode começar a medicação, sabe? E aí, gente, provavelmente esse vídeo vai ficar dividido em duas partes, tá, gente? E aí, nisso a gente foi lá, fez o exame. E nesse realmente acusou que estava muito abaixo. Assim, pra uma criança tá no normal, tinha que estar mais ou menos uns 7,5 a 8, sabe? O corpo dele produzindo esse hormônio do crescimento. E o dele tava 5,4. Então, tava muito abaixo. Muito. Mas no próximo vídeo eu vou explicar tudo pra vocês, tá? E é isso, gente. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Chama a família pra assistir. E é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus.